A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez. Quero agradecer também a você por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta de estudar os eventos escatológicos e diariamente assiste ao nosso programa. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas também pelo YouTube em dois canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica ou a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp do programa. O prefixo é 81 e o número é o 994661010. Se você está acompanhando diariamente os Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando as 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia Menor. Nós já estudamos as 5 primeiras cartas. Vamos recapitular o que vimos? Bem, estudamos a primeira, que foi enviada à igreja de Éfeso, que era uma igreja que manteve a sua pureza doutrinária, que não estava ameaçada por heresias, mas que foi repreendida por Jesus por haverem deixado o seu primeiro amor. Os cristãos, a igreja de Éfeso, deixou que o amor se esfriasse. Estudamos a segunda carta, que foi enviada à igreja de Esmirna, aquela igreja que era materialmente pobre, não é? A igreja era pobre para o mundo, mas espiritualmente rica ou rica diante de Deus. Nós vimos que aquela igreja não recebeu nenhuma repreensão, mas apenas elogios e exortações para que permanecessem fiéis a Cristo, mesmo em meio às perseguições. Estudamos a terceira carta, que foi enviada à igreja de Pérgamo, e vimos que a igreja de Pérgamo era dividida. Havia naquela igreja crentes fiéis que não negaram o nome de Jesus, mas havia também os seguidores da doutrina de Balaão e da doutrina dos Nicolaítas. Estudamos a quarta carta, que foi enviada à igreja de Tiatira, uma igreja que tinha muitas virtudes. A igreja de Tiatira foi uma das que mais recebeu elogio. Jesus elogiou o seu amor, a sua fé, a sua perseverança e principalmente o fato de as suas últimas obras serem maiores do que as primeiras. Mas nós vimos também que aquela igreja estava tolerando uma falsa profetisa, uma mulher que se dizia profetisa por nome de Jezabel, que estava enganando os servos de Deus, induzindo o povo de Deus a comer do sacrifício da idolatria e a se prostituírem. E nos programas anteriores nós estudamos a quinta carta, que foi enviada à igreja de Sardes. Lembra disso? Aquela igreja que tinha o nome de que estava viva, mas estava morta, e que Jesus repreendeu aquela igreja porque as suas obras não eram perfeitas diante de Deus? Muito bem. Então nós já estudamos 5 cartas. Eu espero que você esteja gostando do programa, que você esteja aprendendo sobre o livro do Apocalipse e que nós possamos estar extraindo lições para as nossas vidas. Não só olhar para o passado, não apenas olhar para aquelas igrejas, mas, acima de tudo, extrair lições para cada um de nós. Hoje nós vamos dar início ao estudo da sexta carta, que com certeza é a carta mais amada pelo cristianismo, consequentemente não é a mais conhecida, que é a carta enviada à igreja de Filadélfia. Com certeza, das 7, esta é a carta mais importante para nós, a carta que nós mais amamos, né? A carta mais lida, mais conhecida das 7 para nós. E antes de nós estudarmos essa carta, a mensagem de Cristo enviada à igreja de Filadélfia, como nós fizemos, né, outrora, estudando as outras cartas, nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Filadélfia. E por quê, professor? Para nós termos uma melhor compreensão da mensagem de Cristo através da carta enviada àquela igreja. Então, quanto mais nós conhecemos a cidade, onde a igreja estava inserida, fica mais fácil nós compreendermos a mensagem. Você sabe disso, né? A forma que Jesus se revela àquela igreja, as exortações, as repreensões, tem muito a ver com a cidade, e você vai entender isso quando nós estivermos estudando a carta. Então, nós vamos falar um pouco sobre a cidade
e depois sobre a igreja de Filadélfia para estudarmos a carta em si. Vamos passar alguns slides? Bem, primeiro o nome Filadélfia significa amor fraternal, né? Então, nós já começamos falando, né, de uma coisa, de uma virtude, né? O nome dessa cidade fala de amor fraternal, o amor de irmão. E essa cidade de Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades da Ásia Menor. Está aí essas ruínas antigas, que hoje não é um dos pontos turísticos lá na Turquia, onde turistas do mundo inteiro, né, vão hoje, né, conhecer não só a ilha de Patmos, mas também essas cidades onde estão as ruínas das cidades antigas. É claro que você vai perceber, não é, que Filadélfia hoje é uma cidade moderna, não é? Mas existem ainda ruínas antigas que nos mostra, a arqueologia prova isso, que havia sim no passado, nos tempos de João, uma cidade e uma igreja em Filadélfia. Além disso, nós vamos perceber que Filadélfia era a cidade da província romana da Ásia Menor, não é? Então, Roma dominava o mundo no final do primeiro século, você sabe disso. E ela era famosa por seus vinhos. A terra era muito fértil. Então, os moradores lá de Filadélfia se dedicavam, né, ao cultivo da videira, você sabe disso, que os judeus tomavam bastante vinho, né? Então eles se dedicavam ao cultivo da videira e Filadélfia era conhecida não só pelas suas plantações de uvas, pelas suas videiras, mas também pelo seu vinho. Pode passar a tela, por gentileza. Nós vamos perceber também que Filadélfia ficava numa posição privilegiada, não é? Na rota da estrada do Correio Imperial. E era o centro da difusão da língua e das letras gregas, não é? No período, não é, do Império Grego, de Alexandre, enfim, havia o interesse de propagar, não é, a cultura grega para o mundo inteiro. E Filadélfia, pelo fato, né, de estar nessa posição privilegiada, na rota da estrada do Correio Imperial, ela difundia, divulgava, não é, para os viajantes que passavam naquela rota, a cultura e as letras gregas. E é por essa razão que Jesus disse: eu pus diante de ti uma porta aberta. Você vai entender isso daqui a pouco. Pode passar a tela, por gentileza? Mas, infelizmente, não é, Filadélfia também estava comprometida, não a igreja, eu estou falando da cidade de Filadélfia. Estava comprometida com a idolatria, com o paganismo. Ela chegou a ser chamada de Pequena Atenas. E por quê? Por ter muitos templos, né? Muitos deuses, muitos templos dedicados aos deuses, às divindades. Inclusive, nós vamos perceber que lá havia o culto ao imperador, já explicamos sobre isso, onde os imperadores romanos eram adorados como se fossem deuses, e além disso, eles honravam Dionísio, o deus grego do vinho. Pode trazer para cá, por gentileza? E aí você já vai perceber isso. Veja que coisa interessante. Nós falamos que a cidade de Filadélfia havia o cultivo das uvas, né? Em que as pessoas plantavam uvas, havia muita produção de vinho, mas em vez de a cidade agradecer a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou, não é, todas as coisas e tornou a terra produtiva para produzir alimento para nós, seres humanos, o que é que os moradores de Filadélfia faziam? Atribuíam a Dionísio, né? Agradeciam ao Deus do vinho Dionísio pela sua produção, pela sua produtividade. E quando eu estava estudando sobre isso, eu lembrei-me, né, da nossa nação. Eu lembrei-me do nosso país, né? Um país riquíssimo em minerais, uma agricultura, né? E às vezes as pessoas, em vez de agradecerem ao Deus Todo-Poderoso, que é Ele que nos dá o alimento, o mantimento, é Ele que faz a terra produtiva, mas infelizmente às vezes as pessoas, em vez de agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, agradecem a outras divindades. E isso acontecia lá na cidade de Filadélfia. Pode passar a tela, por gentileza. Aí está a moderna Alaşehir, que é lá na Turquia, né? Onde está construída essa cidade moderna e belíssima, né?
está construída sobre as ruínas da cidade antiga. Então, quem hoje for lá na Turquia, vai conhecer essa Alaşehir, essa cidade belíssima, e vai ter a oportunidade, não é, de conviver, não é, tanto com a modernidade, a tecnologia, o avanço tecnológico da cidade moderna, mas pode também ver algumas ruínas da cidade antiga. E, finalmente, pode passar a tela, por gentileza, nós vamos perceber que a carta, eu vou falar da carta em si agora, não da cidade, de todas as igrejas da Ásia, Filadélfia é a que recebe maiores louvores de Cristo, do Cristo ressuscitado, né? Nós havíamos falado sobre Esmirna, né, e outras cidades que foram elogiadas, e Filadélfia também recebe louvores de Cristo. Esmirna e Filadélfia foram as únicas igrejas, as únicas cartas que não encontrou repreensão, apenas elogios e exortação. Então, nós vamos perceber que das 7 cartas, né, tanto a carta enviada à igreja de Esmirna como a carta enviada à igreja de Filadélfia tem essa virtude, essa qualidade ou essa característica, elas não receberam repreensões, apenas elogios e exortações. Muito bem, nós vamos para o primeiro versículo, que é o versículo 7, onde está a carta enviada à igreja de Filadélfia, está dos versículos 7 ao versículo 13 do capítulo 3 do Apocalipse. Hoje nós vamos iniciar o estudo a partir do versículo de número 7. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Muito bem, nós não sabemos dizer ao certo quem era esse anjo, né? Esse mensageiro lá da cidade de Filadélfia. A Bíblia não diz e também os historiadores, os teólogos também não dizem. Mas como você sabe, nós já explicamos isso diversas vezes, que este anjo aí, ele era o mensageiro, ele era o pastor, ele era o obreiro responsável pela igreja. Então, nós não podemos dizer quem era este homem, este obreiro, esse pastor, esse líder, mas podemos dizer, sem medo de errar, que havia sim um pastor, havia um líder, havia um obreiro responsável por aquela igreja, que tinha esse dever, essa responsabilidade de zelar pela doutrina, pela santidade da igreja. Então, na carta enviada à igreja de Filadélfia, nós não temos muitas informações sobre a fundação da igreja, não é? A igreja de Filadélfia não é mencionada nem no livro dos Atos dos Apóstolos, também não é mencionada nas epístolas, apenas no livro do Apocalipse. Agora, mesmo não sabendo dizer quem foi o fundador daquela igreja, mesmo não sabendo dizer quem era o líder na época em que Jesus enviou essa carta através do apóstolo João, mas nós podemos dizer, sim, sem medo de errar, que havia um líder, havia um obreiro responsável, né, que tinha essa incumbência de quê? De receber a carta, de ler essa carta perante toda a congregação, para quê? Para que a membresia, os cristãos que se reuniam ali na igreja em Filadélfia, pudessem receber a mensagem de Cristo enviada àquela igreja. E como era comum, em todas as cartas, Jesus se apresenta com um título diferente. E como foi que Jesus se apresentou, como foi que Jesus se revelou à igreja de Filadélfia? Vamos ver o que ele diz? Então, abre a tela. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo. Então, você vai perceber que para a igreja de Filadélfia, que nós já falamos aqui, que vivia no meio de uma cidade pagã, de uma cidade idólatra, tão idólatra que ela chegou a ser conhecida como a pequena Atenas. Você sabe da cidade de Atenas, capítulo 17 de Atos, em que Paulo esteve pregando lá no Areópago, que Paulo viu vários deuses. Há historiadores que dizem que lá em Atenas havia mais deuses do que homens. Então, perceba que Filadélfia, ela, pelo fato de estar, a cidade de Filadélfia está com muitos templos, muitos altares, muitos deuses, ela passou a ser chamada de pequena Atenas. E para essa igreja que estava habitando, vamos dizer assim, que estava localizada numa cidade pagã e idólatra, Jesus se revela. Jesus se manifesta com 3 títulos diferentes. Primeiro, Jesus diz o que é santo. Isto diz
Abre o texto, por favor. Abre o texto, isso, muito bem. Isto diz o que é santo. Ou seja, Jesus se revela como aquele que é completamente separado do pecado. Como aquele que possui, pode voltar na tela por gentileza, a santidade perfeita e absoluta, que não pactua com o pecado e nem com a iniquidade. Você sabe disso. Você que é cristão, você sabe disso. Que a palavra santo, ela significa separado, ela significa consagrado. Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, que nós somos santos, significa dizer que nós estamos separados do pecado e que nós estamos consagrados a Deus. Mas nós devemos entender aí uma verdade, um princípio, que a nossa santidade, a nossa santificação, ela é relativa. Ela não é absoluta como a santidade de Cristo. Deixa eu explicar aqui para você. Eu quero usar um exemplo aqui para que você possa entender isso, né? Nós somos santos porque fomos santificados através de Cristo, né? Nós já dissemos aqui várias vezes, quando o pecador recebe a Cristo como seu Salvador, como Senhor e Salvador da sua vida, 3 milagres acontecem na sua vida, né? Ele é justificado, regenerado e santificado. Então, eu gostaria de ler alguns versículos aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2, veja o que Paulo diz. Paulo está escrevendo para quem? Para os crentes lá de Corinto. Paulo diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Observe que coisa interessante. Paulo diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Veja que coisa interessante. Paulo diz que os crentes lá de Corinto são chamados santos. Eu quero ler ainda um outro texto, agora dessa feita, na segunda carta aos Coríntios. Também no capítulo 1, versículo 1, né? Como era comum, sempre que Paulo escrevia uma carta, Paulo sempre elogiava, né, na sua saudação inicial. Aí veja na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz, segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Mais uma vez, Paulo diz que os crentes de Corinto são santos. Mas veja que coisa interessante. Quando Paulo escreve o capítulo 3 para a mesma igreja, ou seja, a igreja de Corinto, veja o que ele diz. E eu, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então veja que Paulo diz que os crentes de Corinto são santos, né? São santificados, mas ao mesmo tempo Paulo diz que eles precisavam melhorar, que eles eram carnais, que eles não eram espirituais. E isso nos ensina uma grande lição. O que é que nós aprendemos? Que a nossa santidade, a nossa santificação, ela é relativa, ela não é perfeita como a santidade de Cristo. Só quando nós atravessarmos a ponte, quer seja através da morte ou do arrebatamento da igreja, é que nós estivermos lá no céu ou lá no paraíso, é que nós vamos alcançar essa santidade plena, essa santidade perfeita, completa. Enquanto nós estivermos aqui na terra, a nossa santidade é relativa. Nós estamos procurando nos santificar a cada dia. Agora há um detalhe aí. Quando este título de santo é atribuído à pessoa de Cristo, então nós devemos entender que Jesus é santo no sentido pleno, no sentido perfeito, no sentido completo, absoluto. Em outras palavras, Jesus é completamente separado do pecado, completamente dedicado a Deus, consagrado a Deus. Não apenas hoje que está no céu, mas também quando esteve aqui na terra como homem. Vamos conferir na Bíblia? Veja que coisa interessante. Você sabia que até os demônios reconhecem que Jesus é santo, né? Veja que coisa tremenda. Marcos capítulo 1, versículos 23 e 24, é a ocasião da cura do endemoniado lá em Cafarnaum. Veja que coisa tremenda. Até os demônios, os anjos caídos que estão a serviço de Satanás, sabem que Jesus é santo.
Veja o que diz, capítulo 1, versículos 23 e 24. Diz assim: e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, ou seja, o homem estava possesso, o qual exclamou dizendo, ou seja, o demônio que estava naquele homem disse assim: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Que coisa tremenda, não é? Até os demônios reconhecem que Jesus é santo. Inclusive, quando lemos a Bíblia, nós vamos perceber que quando o anjo Gabriel veio anunciar à Virgem Maria que ela iria dar à luz um filho, né? Que ela iria gerar o filho, o anjo já disse isso, que aquele que iria nascer da Virgem Maria seria santo. Veja o que diz a palavra de Deus, Evangelho escrito por Lucas. Você conhece esse texto lá no capítulo 1. Veja o que diz os versículos 34 e 35. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria, não é? Dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Que Maria não entendeu que saudação era aquela. Capítulo 1, versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Não é? Porque o anjo estava dizendo que ela iria dar à luz. Como é que pode ser isso? Aí ele diz o versículo 35 do capítulo 1 de Lucas. Diz assim: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, veja que coisa interessante, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria sabia disso, que aquele menino que ela iria dar à luz, ele já era chamado por um ser angelical de santo. E quando lemos, né, o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que nas pregações dos apóstolos, eles enfatizaram isso, que Jesus é santo. Então, por exemplo, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, né, versículo 13 e 14, veja que coisa interessante, que é o discurso de Pedro lá depois da cura do coxo. Veja o que Pedro diz, capítulo 3, versículos 13 e 14. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Pedro estava lembrando aqui daquela ocasião que Pilatos perguntou: quem quereis que eu solte, a Jesus ou a Barrabás? E eles preferiram que soltasse a Barrabás. Que farei de Jesus chamado Cristo? Aí eles crucificam, a multidão disse. Então Pedro deixa bem claro isso aqui. Vós negastes o santo. Pedro estava falando que Jesus é santo. Eu poderia falar ainda no capítulo de número 4, versículos 27 e versículo 30, mais uma vez, Pedro falando da santidade de Cristo. Ele diz: porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus. Veja que coisa interessante. Jesus, mais uma vez, é chamado santo. Que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Versículo 30. Enquanto estendes as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então, quando Jesus se manifesta, se apresenta, se revela à igreja de Filadélfia como aquele que é santo, ele estava falando da santidade no sentido pleno, no sentido completo, no sentido perfeito, no sentido total e absoluto. Eu já falei aqui que existem dois grupos de atributos em Deus. Existem os atributos comunicáveis, que são aqueles atributos, aquelas qualidades que Deus compartilha conosco, os seres humanos, né? Amor, bondade, justiça, fidelidade, misericórdia, Deus compartilhou. A santidade é um desses atributos comunicáveis. Os incomunicáveis, só relembrando que você já sabe, seria a eternidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência e imutabilidade. Então, só para que nós possamos compreender, quando Deus compartilhou essa santidade, no sentido humano, ela é relativa, ela pode sofrer variações, ela pode oscilar.
o ser humano, um cristão, ele pode ser hoje mais santo ou menos santo do que ontem. Amanhã ele pode ser mais santo ou menos santo do que hoje. Agora, a santidade em Cristo, ela é plena, ela é invariável, ela é inalterável. É a santidade no sentido pleno, perfeito, completo, total e absoluto. Em segundo lugar, Jesus se apresenta como aquele que é verdadeiro. Abre o texto, por gentileza. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Então, como havia na cidade de Filadélfia muitos deuses, muitas divindades, Jesus se manifesta, Jesus se apresenta como aquele que é verdadeiro, ou seja, como aquele que é autêntico, que é digno de crédito, que não apenas fala a verdade, mas que é a própria verdade. Esse é um dos títulos atribuídos a Cristo nas páginas da Bíblia. Se você está com uma Bíblia, aí você pode abrir, né? A sua Bíblia, você pode conferir. Primeira Epístola de João, por exemplo, capítulo 5, versículo de número 20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Aí ele diz, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus é verdadeiro. João falou sobre isso, né? Inclusive, né, o texto do Apocalipse que nós vamos estudar em breve, lá no capítulo 19, que é a ocasião que a Bíblia nos mostra Jesus descendo do céu montado em um cavalo branco, a gente vai explicar melhor sobre isso, né? E nós vamos perceber lá no capítulo 19, versículo 11, do livro do Apocalipse, né? Claro que isso não é literal, não acreditamos que Jesus vai descer do céu montado em um cavalo, porque no céu não tem animais, né? Mas cremos que isso fala da autoridade dele, a autoridade de Cristo. Mas no capítulo 19, versículo 11, aí João diz, que visão foi essa que João teve? Ele diz assim, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Não confunda esse cavalo aqui com o cavalo do capítulo 6, que são dois, o cavaleiro do capítulo 6, são dois personagens distintos, né? Nós vamos explicar melhor sobre isso nos próximos programas. Aí diz assim, o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Então, quando a Bíblia diz que Jesus, aqui nesse texto, diz que Jesus é fiel e verdadeiro, significa dizer, nós podemos crer, nós podemos confiar, nós podemos acreditar. Então, você sabe disso. Não só os crentes lá de Filadélfia, mas por que não falar da nossa realidade? Nós vivemos em um mundo cheio de mentira, cheio de engano, de falsas igrejas, de falsas religiões, de falsos obreiros, de falsos apóstolos, de falsos cristos, em que às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei nem em quem acreditar, mas existe um que nós podemos crer nele, que nós podemos confiar nele, que nós podemos dar crédito nas suas palavras, nos seus ensinos, porque ele é a própria verdade. Ele fala a verdade, suas palavras, seus ensinos são dignos de crédito e de aceitação. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus não apenas fala a verdade, mas ele é a própria verdade. Então observe que Jesus se apresenta, né? Como aquele que é santo, como aquele que é verdadeiro, mas Jesus se identifica também como um ser que tem algo, que tem uma chave. Vamos ver o que diz o texto? Observe o que diz o texto. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Glória a Deus, né? Então Jesus se identifica como aquele que tem a chave de Davi, né? E como nós sabemos, chave na Bíblia é símbolo de autoridade. Não é que Jesus tenha literalmente uma chave. E nós vamos chegar a dizer assim, ô Jesus, eu li lá no Apocalipse e o professor explicou que tu tens uma chave. Cadê a chave? Não é bem assim no sentido literal. Mas chave fala de autoridade. Mas Jesus diz uma chave específica. Esse que tem a chave de Davi, o que vem a ser essa chave de Davi? Então, na verdade, Jesus estava se referindo a uma profecia messiânica, lá de Isaías.
Eu quero ler com você. Abra a sua Bíblia. É por isso que eu sempre digo, é importante que você acompanhe o programa com a sua Bíblia, ou, se você não tiver uma Bíblia, aí você anota aí os versículos para você ler posteriormente. Então veja uma profecia lá de Isaías, no capítulo 22, os versículos 20 a 22. Veja o que diz a profecia. Isaías capítulo 22, versículos 20 a 22. Diz assim: E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio. E ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então o texto nos mostra que o rei Ezequias, ele tinha um servo fiel, e o nome desse servo chama-se Eliaquim, como nós já lemos, né? E esse Eliaquim, ele tinha as chaves da casa do rei, era o único, a pessoa de confiança, que podia abrir a porta para aqueles que quisessem ver o rei, falar com o rei. Então, quando Jesus diz que tem a chave de Davi, ele está exatamente falando isso, ele está afirmando isso. Jesus está dizendo que somente ele tem plena autoridade para permitir o ingresso à presença do rei, à presença de Deus. Somente através de Cristo que nós podemos ir à presença de Deus. Ele disse isso em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que palavra de conforto, né? Para os crentes de Filadélfia. Esta chave de Davi, ela não estava nas mãos do rei, não estava nas mãos do imperador, não estava nas mãos dos governantes. Mas essa chave de Davi, que fala exatamente do acesso, da entrada à presença de Deus, ela fala exatamente de uma chave que está onde? Nas mãos de Cristo. Quem é que tem essa chave? Quem é que tem esse poder? Quem é que tem essa autoridade? Somente Cristo. Então é uma palavra de conforto que serve não só para os crentes lá de Filadélfia, mas eu poderia dizer também que serve para cada um de nós. Nós podemos estar tranquilos que Jesus tem a chave de Davi. Ou seja, a autoridade, o governo, a soberania, o poder, tudo está na mão dele. Claro que eu estou me referindo aqui à chave de Davi no sentido de acesso à presença de Deus. Aquele que nos dá acesso a Deus. Mas eu posso dizer que como ele é soberano, como ele é Senhor, ele é absoluto, ele tem o governo, o controle, o domínio sobre todas as coisas. Mas Jesus diz ainda, não só que ele tem a chave de Davi, mas ele diz o que abre e ninguém fecha. Abre o texto, por gentileza, para nós conferirmos. Ele diz o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. Então, Jesus tem a chave de Davi, como nós já dissemos aqui. A chave de acesso ao rei, o acesso a Deus, o acesso ao Pai, só através de Cristo, porque ele que tem a chave. Mas é interessante nós observarmos isso. Jesus diz que a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Eu vou repetir essa frase, porque sei que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. A porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. E eu poderia falar aqui de diversas portas. Eu poderia falar aqui de uma porta de emprego, eu poderia falar de uma porta de oportunidades, eu poderia falar de porta de prosperidade, eu poderia falar de uma porta na universidade, na faculdade. Mas eu quero falar da porta mais importante que Cristo abriu para nós, que é a porta da salvação. Eu posso dizer que essa foi a porta mais importante que foi aberta para a humanidade. Foi permitir que o homem, mais uma vez, tenha acesso a Deus. Lá na cruz do Calvário, Jesus estava nos unindo com Deus. Jesus estava nos reconciliando com o Pai. Jesus estava nos dando o direito à salvação. Esta foi, de todas as portas, a mais importante que Cristo abriu. É claro que, às vezes, quando no aniversário, por exemplo, alguém cita esse texto,
para um aniversariante, ou ler para alguém esse texto, às vezes as pessoas imediatamente pensam aqui na terra, em portas de oportunidade, portas de emprego, portas na faculdade. É claro que Jesus, ele é Senhor, ele é soberano e ele pode abrir porta onde ele quiser. Jesus pode abrir porta onde ele quiser, porque ele é soberano. Mas não existe porta mais importante para nós do que a porta da salvação. E eu quero ler aqui alguns textos. Por exemplo, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, Paulo fala sobre isso. Eu quero ler dos versículos 13 até o versículo de número 20. Anote aí, Efésios capítulo 2, versículos 13 a 20. Diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Veja o que Jesus fez. Aqueles que estavam longe chegaram perto. Ele diz, porque Ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? Cristo, o qual de ambos os povos fez um, ou seja, de judeus e gentios. Ele fez um povo só. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, ou seja, lá da cruz, ele desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E, pela cruz, reconciliar ambos com Deus, tanto judeus como gentios, em um corpo, que é a igreja, matando com elas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe. Quem era que estava longe? Os gentios. E aos que estavam perto. Quem eram os que estavam perto? Os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então eu posso dizer que Jesus abriu a porta da salvação, a porta de acesso a Deus. Inclusive você deve lembrar, eu não vou ler agora, mas você pode anotar aí, Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51, na ocasião em que Jesus estava expirando, morrendo lá na cruz, diz o evangelista Mateus, que o véu do templo rasgou-se. E você sabe que o véu do templo fazia separação do lugar santo, do lugar santíssimo. Era aquele véu que fazia separação. E é interessante que o evangelista Mateus diz isso, que o véu não rasgou-se de baixo para cima. Ele diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O que significa dizer que aquele véu que fazia a separação, que só o sumo sacerdote poderia adentrar no lugar santo ou santíssimo, ou santo dos santos, agora cada um de nós podemos entrar. Então Jesus abriu essa porta, inclusive o escritor aos Hebreus fala disso com muita propriedade. Lá no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, nos versículos 19 a 22, ele diz isso: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então eu posso dizer que dentre as muitas portas que Jesus abriu, ou pode abrir porque Ele é Senhor e soberano, não existe porta mais importante do que a porta da salvação. E Ele é quem diz isso, A porta, a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha. Mas observe que diante de uma declaração tão maravilhosa, aquele que abre e ninguém fecha, ele diz, abre o texto por gentileza. Observe, vamos atentar para o que ele diz. Ele diz, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. Mas observe o que ele diz, e fecha e ninguém abre. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que a porta que Jesus fecha, ninguém, absolutamente ninguém pode abrir. Seja uma porta de emprego, seja uma porta de oportunidades, seja uma porta de prosperidade, seja uma porta lá na faculdade, enfim. Se Jesus fechou a porta, não tem vereador, não tem prefeito, não tem governador, não tem senador, não tem presidente, não tem rei, ninguém,
Absolutamente ninguém pode abrir essa porta. Isso também se aplica à salvação. Isso é uma palavra também de advertência para nós. Nós dissemos aqui que Jesus tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha. E qual foi a porta principal que ele abriu? A porta de acesso a Deus, a porta da salvação. Que nós temos agora ousadia a adentrarmos a presença de Deus através da sua morte, através do seu sacrifício. Mas atente para um detalhe. Ele diz que fecha e ninguém abre. Então, se a pessoa rejeitar essa oportunidade que Cristo lhe deu, que Cristo lhe facultou, se a pessoa não entrar por essa porta, esta porta com certeza ela vai fechar um dia. E depois que essa porta for fechada, ninguém pode abrir. Você lembra do dilúvio? A porta da arca estava aberta. Entraram os animais. Entrou Noé e a sua família. Mas que coisa interessante. Depois a porta foi fechada por dentro e por fora. Noé fechou por dentro e Deus fechou por fora e ninguém mais pôde abrir. Se nós desprezarmos, se nós rejeitarmos essa porta que foi aberta, que é a porta da salvação, depois da morte, depois que atravessarmos a ponte, não tem mais como essa porta ser aberta. É impossível que a porta seja aberta depois da morte. Precisamos entrar pela porta enquanto a porta está aberta, porque ela pode se fechar. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já.